Você já se perguntou por que Deus escolheu Abraão? Entre tantos povos e tantas nações, por que um único homem seria chamado para carregar o plano de redenção da humanidade? O que havia de especial em Abraão? E mais do que isso, o que há por trás do chamado dele que se aplica à nossa própria vida espiritual hoje? Gênesis capítulo 12 não é apenas o início de uma nova história, é o início de uma nova era no relacionamento entre Deus e o homem. Até aqui, vimos Deus lidando com a humanidade de forma coletiva. Adão e Eva representando todos, o dilúvio purificando o mundo inteiro, e a Torre de Babel dispersando as nações. Mas agora, o foco muda. Deus decide começar de novo, não com o mundo inteiro, mas com um homem. E através desse homem, ele formaria uma nação. E dessa nação, viria o Messias. Este é o capítulo em que Deus traça o caminho da redenção. É aqui que a história deixa de ser apenas sobre criação e juízo, e passa a ser sobre aliança e promessa. Por isso, Gênesis 12 é o coração pulsante do Antigo Testamento, o ponto onde o plano eterno de Deus começa a se manifestar em detalhes. Prepare-se para mergulhar profundamente nesta revelação. Você vai entender o significado espiritual do chamado de Abraão, a importância da separação e o mistério da promessa que Deus ocultou nas entrelinhas. E talvez, ao final deste estudo, você descubra que o chamado de Abraão também fala diretamente sobre o seu próprio chamado. Bem-vindo ao Bíblia Revelada. Aqui, nós não lemos a Bíblia apenas como história, mas como revelação viva. Se você é alguém que busca compreender as Escrituras com profundidade, se quer entender os símbolos, as conexões e o propósito eterno de Deus, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal Bíblia Revelada, ative o sininho das notificações e deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto simples, é um ato de parceria na missão de espalhar o conhecimento da Palavra de Deus. Comente aqui embaixo qual parte da história de Abraão mais te desperta curiosidade, e compartilhe este estudo com alguém que ama estudar a Bíblia. Estamos formando uma geração de estudiosos espirituais, pessoas que não querem apenas ouvir sermões, mas compreender as revelações ocultas da palavra. Agora, volte comigo no tempo. Estamos aproximadamente em 1900 a.C., cerca de 4 séculos após o dilúvio. As nações, recém-formadas em Babel, estão se espalhando pela terra. Cada povo com sua língua, sua cultura, seus deuses. A idolatria floresce na Mesopotâmia, o berço das civilizações e também o berço da confusão espiritual. É nesse contexto que surge um homem chamado Abrão, filho de Terá, um homem da cidade de Ur dos Caldeus, uma região rica, próspera e profundamente pagã. Ur era o centro da adoração à lua, uma cidade sofisticada, mas mergulhada na idolatria. É dali que Deus chama Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é uma das ordens mais profundas e simbólicas de toda a Escritura. O chamado de Deus é sempre um chamado para fora, fora do conforto, fora da zona de segurança, fora da cultura que nos prende. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia quem o chamava. E isso basta quando o chamado vem de Deus. O que Deus está prestes a fazer com Abraão é algo que mudará o destino da humanidade. Mas, antes da promessa, há sempre um chamado à separação. Deus nunca constrói um novo plano sobre fundamentos antigos. Ele primeiro tira Abraão de Ur, a terra da idolatria, para depois fazê-lo pai de uma nação santa. Esse é o princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. Deus separa antes de abençoar. A santidade começa com separação, e a promessa começa com obediência. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2. Esses versículos são o marco da primeira aliança direta entre Deus e um homem após o dilúvio. Aqui, o Criador não fala mais com a humanidade como um todo, mas com um indivíduo específico. E isso é profundamente simbólico, pois Deus está inaugurando um novo método de revelação, a escolha pessoal, o relacionamento individual. Observe a sequência. Deus ordena antes de prometer.
Ele diz sai e só depois promete te abençoarei. Essa ordem revela um princípio espiritual eterno. A obediência precede a bênção. Não há fé genuína sem movimento. Abraão não apenas ouviu, ele se levantou e obedeceu. Imagine o peso desse chamado. Deixar sua terra, sua família, tudo o que conhecia, sem saber o destino final. Deus não mostrou o mapa, apenas deu uma direção. E é assim que ele trabalha. Ele não revela o final, ele testa a confiança no início. O chamado de Deus é sempre acompanhado por incertezas humanas, mas também por promessas divinas. E far-te-ei uma grande nação. Deus promete a Abraão algo impossível para sua realidade. Ele tinha 75 anos e uma esposa estéril. Mas é exatamente nesse ponto que a fé é testada. Deus promete o impossível para provar o coração. Enquanto a razão diz é tarde demais, a fé diz ainda é tempo de Deus agir. Abraão torna-se o símbolo vivo da fé que não depende das circunstâncias, mas da voz que chamou. E observe outro detalhe poderoso: engrandecerei o teu nome. Na Torre de Babel, os homens disseram: façamos para nós um nome. Mas em Gênesis 12, Deus diz: eu farei o teu nome grande. Aqui está o contraste entre o orgulho humano e a graça divina. Naquele capítulo, o homem tentou se exaltar. Neste, Deus escolhe a quem exaltar. Babel é o homem subindo. Abraão é Deus descendo. Babel é confusão. Abraão é direção. Babel é esforço humano. Abraão é obediência sobrenatural. Deus está reescrevendo a história da humanidade através de um homem disposto a dizer sim. E tu serás uma bênção. Esta é talvez a frase mais profunda de todo o capítulo. Deus não apenas promete abençoar Abraão, ele promete transformá-lo em uma fonte de bênção. Isso muda tudo. Não é apenas sobre o que Deus vai te dar, mas sobre o que Deus vai fazer através de você. O verdadeiro propósito da bênção não é acumular, é transbordar. Abraão não foi chamado para possuir, foi chamado para refletir. Deus o abençoa para que, por meio dele, todos os povos da terra sejam alcançados. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Aqui está o início da aliança messiânica. Quando Deus diz em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está apontando para Jesus Cristo, descendente direto de Abraão segundo a carne. O plano da redenção começa aqui. A promessa não era apenas sobre terras ou descendência, era sobre salvação. De Abraão viria Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó as tribos de Israel, e de Israel viria o Messias, o Filho do Deus vivo. Babel havia espalhado as nações. Deus agora prepara um homem através do qual as nações seriam reunidas novamente, não por força, mas por fé. Abraão então parte, obedecendo à voz divina. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis 12, 4. Essas poucas palavras contêm a essência da fé. Agir conforme o que Deus disse, mesmo sem entender o resultado. Abraão se torna o primeiro peregrino da fé. Ele não sabia onde ia, mas sabia quem o conduzia. E essa é a diferença entre quem anda com Deus e quem apenas conhece Deus de ouvir falar. O texto segue dizendo que Abraão levou consigo Sara e Ló, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido em Harã. Eles partiram rumo à terra de Canaã. E quando chegaram, o Senhor se manifestou novamente e disse: à tua descendência darei esta terra. Gênesis 12:7. Aqui Deus não apenas confirma a promessa, mas estabelece território espiritual. Abraão não possuía nada ainda, mas Deus já chamava aquele território de tua herança. Porque na dimensão divina, a promessa é realidade antes de se cumprir no tempo. Deus fala no passado o que o futuro ainda vai manifestar. Por isso Abraão ergue um altar ali. E esse ato é profético. O altar representa a aliança, o reconhecimento de que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. A jornada de Abraão é marcada por altares. Cada altar representa um avanço espiritual, um novo nível de intimidade, uma nova revelação. Onde quer que ele vá, ele constrói um altar.
Porque fé sem altar é apenas ambição, mas fé com altar é adoração. O altar é o lugar onde a promessa e a rendição se encontram. Quando Abraão ergue o primeiro altar em Siquém, ele está dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em ti. E é isso que o torna o pai da fé, não a perfeição, mas a obediência acompanhada de rendição. O chamado de Abraão é o mesmo padrão do chamado de todo cristão. Deus sempre começa com sai da tua terra, sai do teu passado, sai das tuas limitações, sai das tuas dependências. Porque não há promessa nova enquanto permanecemos em lugares velhos. Antes de Deus te mostrar a terra que te mostrará, Ele precisa te tirar da terra que te limita. A obediência abre o mapa da promessa. Abraão é o retrato da fé que caminha primeiro e entende depois. E é por isso que, séculos depois, Paulo diria em Romanos 4:3: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não apenas creu no que Deus podia fazer, mas em quem Deus era. A jornada de Abraão em Gênesis 12 não é apenas uma travessia geográfica, é uma travessia espiritual e profética. Cada movimento de Abraão carrega um significado oculto, um sinal profético que aponta para o plano redentor de Deus através das eras. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estava então o cananeu na terra. Gênesis 12:6. Nada aqui é casual. Siquém, em hebraico, significa ombro, símbolo de governo e responsabilidade. Deus o leva a Siquém primeiro porque ali ele começa a colocar sobre os ombros de Abraão o peso de uma nação, o peso de uma promessa. É como se o Senhor dissesse: eu te escolhi para carregar algo maior do que você. E o carvalho de Moré representa a revelação. Moré vem da raiz hebraica que significa ensinar, instruir. Portanto, Siquém e Moré simbolizam governo e revelação. Abraão está sendo instruído espiritualmente para reinar pela fé. Antes que ele possua Canaã fisicamente, ele precisa compreendê-la espiritualmente. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. Gênesis 12:7. Essa é a primeira teofania registrada desde o dilúvio, a manifestação visível de Deus a um homem. E o que Deus mostra não é um lugar qualquer, mas uma terra cheia de inimigos. O cananeu estava então na terra. Deus promete algo que já está ocupado, para ensinar que a promessa não significa ausência de oposição. Muitas vezes, o território da promessa já está tomado por forças que precisam ser vencidas pela fé. O inimigo tenta te intimidar mostrando o que já ocupa, mas Deus te revela o que já te pertence. Abraão olha para um território dominado, mas Deus o chama de tua herança. Aqui está o segredo espiritual. A fé vê posse onde o medo vê ocupação. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. O primeiro altar marca o início da adoração no caminho da promessa. O altar é o ponto de encontro entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. Ele representa comunhão, entrega e memória espiritual. Abraão não ergue monumentos para si, mas altares para Deus. Cada altar é uma lembrança: aqui o Senhor me falou. E isso ensina algo poderoso. Quem constrói altares espirituais não se perde nos desertos da vida. O altar mantém viva a lembrança da voz que chamou. E moveu-se dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda. Gênesis 12:8. Abraão ergue tenda e altar, dois símbolos inseparáveis. A tenda fala da sua vida terrena, passageira e temporária. O altar fala da sua relação eterna com Deus. Ele não fixa raízes na terra, mas constrói comunhão no céu. A tenda mostra que ele é peregrino, e o altar mostra que ele é adorador. Enquanto os homens de Babel buscavam cidades de tijolos, Abraão vive em tendas, porque sua confiança não está em muros, mas em promessas. Ele sabia que não tinha aqui cidade permanente, mas buscava a que há de vir. Hebreus 11:10. E note o detalhe: entre Betel e Ai ele arma a sua tenda. Betel significa a casa de Deus. Ai significa ruína. Abraão se posiciona entre a presença e a ruína. Essa é a representação perfeita da vida de fé.
caminhar entre o sagrado e o caos, entre o céu e a terra, escolhendo permanecer do lado da promessa. É nesse ponto que Deus o ensina a discernir onde erguer altar e onde seguir adiante. Mas logo depois, surge uma crise. E houve fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali. Gênesis 12, 10. É aqui que vemos o lado humano do patriarca. Abraão, o homem da fé, enfrenta a primeira escassez e desce ao Egito. A terra prometida agora parece improdutiva. E o Egito, símbolo do sistema humano, parece uma alternativa mais segura. Mas esse movimento traz consequências. Toda vez que o homem desce ao Egito espiritual, ele entra em um lugar de dependência do mundo. No Egito, Abraão mente sobre Sara, tem medo, e quase perde aquilo que Deus lhe deu. Mas mesmo assim, a graça o alcança. Porque a promessa de Deus não depende da perfeição do homem, e sim da fidelidade divina. O Egito representa o lugar onde Deus te mostra quem você é sem Ele, para que, ao sair, você saiba quem Ele é em você. Abraão sai do Egito mais maduro, mais consciente da aliança, mais dependente da voz divina. A fome o levou a um erro, mas o erro o levou a uma revelação. E é assim que Deus trabalha. Ele transforma cada desvio em direção. E subiu, pois, Abraão do Egito, ele, sua mulher, e tudo o que tinha. Gênesis 13, 1. Abraão sobe do Egito com mais fé do que quando desceu. Ele entendeu que a terra prometida pode passar por tempos difíceis, mas é nela que a presença de Deus habita. O Egito oferece pão, mas não altar. E Abraão prefere a terra seca com altar do que o Egito fértil sem presença. Gênesis 12 nos ensina que a promessa não é o destino final, mas o início de uma jornada de fé. Deus não chama Abraão apenas para lhe dar uma terra, mas para formar um coração obediente. O processo é o verdadeiro propósito. Siquém, Moré, Betel, Ai e Egito, cada lugar é uma estação da alma, um cenário onde Deus revela uma parte de si mesmo. A promessa de Deus é sempre acompanhada por provações, porque sem o deserto não há amadurecimento da fé. Abraão não foi escolhido por ser forte, mas por ser disposto. E quem se dispõe a obedecer, mesmo sem entender, se torna participante da promessa eterna, a mesma que se cumpriu em Cristo, o verdadeiro filho de Abraão, que também deixou sua glória, caminhou entre altares e cruzes, e pela fé, reconciliou as famílias da terra. Gênesis 12 não é apenas o início da história de uma nação, é o modelo do chamado de todo aquele que deseja andar com Deus. A vida de Abraão é um espelho espiritual que reflete as etapas da fé cristã: o chamado, a obediência, a prova e a promessa. Deus começa a escrever, por meio de um homem, a história da redenção que alcançaria todas as gerações. O primeiro princípio que aprendemos é este: Deus chama pessoas, não multidões. Quando Ele diz, sai da tua terra, Ele está chamando alguém pelo nome. Não é um convite coletivo, mas um chamado pessoal. Isso mostra que o plano de Deus é construído com pessoas que estão dispostas a se separar do comum, a deixar o conforto e a caminhar na direção do desconhecido. Abraão não conhecia o caminho, mas conhecia a voz. E isso é tudo o que a fé precisa. A fé verdadeira não é guiada por mapas, mas por direção. E quando Abraão deu o primeiro passo, o céu respondeu. A fé não é passiva, ela é movimento espiritual. Enquanto ele andava, Deus revelava. Por isso, muitos nunca veem a promessa porque esperam ver para crer. Mas Deus só mostra depois que obedecemos. O segundo princípio é que toda promessa exige separação. Antes da bênção, Deus diz, sai. É impossível viver o novo enquanto ainda estamos presos ao velho. Abraão precisou deixar Harã, símbolo de meia obediência, um lugar entre o passado e o futuro. Muitos ficam estagnados porque vivem em Harã. Saíram de Ur, mas ainda não entraram em Canaã. É o lugar da indecisão espiritual, onde o chamado foi ouvido, mas não plenamente obedecido. E Deus só cumpre promessas onde há entrega total. O terceiro princípio é que as promessas de Deus são maiores do que nós. Abraão recebeu uma palavra que parecia impossível: farei de ti uma grande nação. Ele era idoso, e Sara estéril,
humanamente, sem esperança. Mas é justamente aí que a fé opera, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A promessa não se cumpre porque temos capacidade, mas porque Deus é fiel para sustentar o que Ele mesmo falou. E Ele cumpre, mesmo quando parece tarde demais. A quarta lição está na relação entre o altar e a tenda. Abraão não construiu casas, construiu altares. Isso ensina que a prioridade da vida espiritual não está nas posses, mas na presença. Ele sabia que não pertencia à terra, mas ao Deus da promessa. E cada altar representava uma nova dimensão de comunhão. Enquanto o mundo constrói torres para alcançar o céu, os filhos da fé erguem altares para atrair o céu à terra. A torre busca glória humana, o altar manifesta a glória divina. O quinto princípio é que a fé será provada pela fome e pela escassez. Abraão enfrentou momentos em que a terra parecia falhar e o sustento desaparecer. Mas o propósito da fome era revelar o coração do patriarca. Quando o recurso acaba, a fé é testada e é nesse ponto que descobrimos se estamos sustentados por circunstâncias ou por promessas. Abraão desceu ao Egito e aprendeu que a segurança fora da vontade de Deus é apenas ilusão. O Egito tem pão, mas não tem altar. A terra da promessa pode ter fome, mas tem presença. E a presença vale mais que a abundância. A sexta lição é profética. Deus usou Abraão como modelo do futuro plano da salvação. Ele o tirou do meio dos povos para formar uma nação santa, e dessa nação viria o Messias, a semente prometida, por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. O chamado de Abraão, portanto, não era apenas um ato histórico, era o início do plano messiânico. Cada altar apontava para a cruz, cada promessa apontava para Cristo, e cada passo de fé de Abraão anunciava o caminho da graça. Por isso Paulo diria em Gálatas 3:7: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A fé de Abraão se tornou o alicerce da fé cristã. Assim como ele deixou tudo para seguir a voz divina, também nós somos chamados a sair da nossa terra, do pecado, das velhas práticas, das dependências humanas, e caminhar rumo à terra da promessa eterna, a vida em Cristo. E o último princípio é o mais precioso. Deus não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os chamados. Abraão errou, duvidou e teve medo, mas permaneceu fiel em sua caminhada. A fé dele não era perfeita, mas era constante. E é isso que Deus busca, um coração que não desista, mesmo quando tropeça. A fidelidade de Deus é maior que a falha humana. Gênesis 12 nos revela que o chamado de Deus sempre carrega uma promessa oculta. Deus não chama para perder, Ele chama para transformar. E o que Ele começou em Abraão, Ele completou em Cristo, para que nós, hoje, pudéssemos andar na mesma fé e herdar as mesmas promessas. Assim como Abraão levantou altares, levante também os teus. Altares de oração, de consagração, de fé. Porque quem responde ao chamado de Deus, se torna canal de bênção para toda uma geração. A história de Abraão nos mostra que o chamado de Deus nunca é confortável, mas sempre é transformador. Quando o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, Ele estava rompendo não apenas com uma geografia, mas com uma mentalidade. Abraão precisava deixar o que conhecia para descobrir o que Deus havia preparado. O chamado sempre envolve renúncia. Não existe fé verdadeira sem desprendimento. E o que parecia uma perda, se tornaria o começo de uma linhagem que mudaria o destino da humanidade. A fé de Abraão foi o primeiro passo do plano da salvação. Cada detalhe da jornada revela algo sobre o caráter de Deus. Ele não mostrou o destino completo, apenas uma direção. A fé não vive de mapas, vive de instruções diárias. Abraão não sabia onde seria levado, mas sabia quem o estava guiando. E isso bastava. Deus o conduziu passo a passo, mostrando que a obediência abre portas que o conhecimento humano jamais poderia abrir. O homem que deixou tudo recebeu tudo. Ele deixou sua terra e herdou uma nação. Deixou seu nome e ganhou uma promessa eterna. No caminho, Abraão ergueu altares. Altares são sinais de entrega, marcos de comunhão. Cada altar representava um encontro com Deus, um lembrete de que o céu caminhava com ele.
E é aqui que entendemos o segredo da fé. Não basta andar com Deus, é preciso adorá-lo durante a jornada. Abraão não construiu torres, construiu altares. A torre busca reconhecimento, o altar busca relacionamento. Enquanto os homens de Babel tentaram subir aos céus por orgulho, Abraão atraiu o céu por meio da adoração. A diferença entre o fracasso e a bênção está no motivo do coração. Mas nem tudo foi triunfo. A fome o empurrou para o Egito, e o medo o levou a mentir. Isso mostra que até os escolhidos vacilam. O chamado não nos torna perfeitos, nos torna dependentes. A fé não é ausência de falhas, é insistência na caminhada. Deus não desistiu de Abraão quando ele falhou, e é isso que revela a graça. Mesmo quando o patriarca tentou resolver com suas próprias forças, Deus o preservou, porque a promessa não dependia da perfeição humana, mas da fidelidade divina. E há uma revelação profunda. A vida de Abraão é uma profecia viva do plano de redenção. Assim como ele foi tirado do meio dos povos para formar uma nação separada, também a igreja é chamada do mundo para ser povo santo. A ordem sai da tua terra ecoa até hoje, chamando cada crente a abandonar o velho sistema e caminhar pela fé. O que Deus começou com Abraão culmina em Cristo. A promessa em ti serão benditas todas as famílias da terra se cumpre no Evangelho, quando Jesus, descendente de Abraão, traz a bênção da salvação a todas as nações. Abraão foi o primeiro a entender que o caminho da fé é construído com passos invisíveis. Ele seguiu a voz que não via, esperou a promessa que não podia provar e creu contra toda esperança. Sua vida é um lembrete de que a fé não é emoção, é convicção baseada em quem Deus é. Aquele que chama é fiel para cumprir. Quando Deus disse farei de ti uma grande nação, não estava apenas prometendo descendência física, mas uma herança espiritual que alcançaria gerações. Cada crente que vive pela fé é um filho espiritual de Abraão, parte dessa linhagem de promessas eternas. A caminhada do patriarca também nos ensina que o propósito de Deus se revela em etapas. Primeiro vem o chamado, depois a separação, depois a prova, e só então a manifestação da promessa. Muitos desistem no meio porque querem a promessa sem o processo. Abraão foi provado em cada passo em sua fé, em seu caráter, em sua confiança. E cada provação servia para purificar o coração, até que o homem estivesse preparado para carregar o peso da bênção. Deus não apenas entrega promessas, Ele molda pessoas capazes de sustentá-las. Gênesis 12 é mais do que uma história sobre obediência, é o início de uma aliança. E essa aliança é marcada não por tijolos, mas por fé. A Torre de Babel buscava glória humana. O altar de Abraão inaugurou a história da graça. Babel terminou em confusão, Abraão começou uma linhagem de redenção. Em Babel, o homem subiu tentando alcançar Deus. Em Abraão, Deus desceu para fazer aliança com o homem. O que começou com divisão, agora caminha para a promessa de reunir todas as nações sob um mesmo nome, o nome de Jesus. A promessa oculta de Gênesis 12 é esta: Deus estava iniciando o plano para restaurar o que foi perdido em Babel. As nações dispersas seriam novamente abençoadas por meio de um descendente de Abraão. Essa é a semente messiânica, o fio invisível que percorre toda a Bíblia e encontra seu cumprimento na cruz. A promessa feita em uma tenda no deserto se cumpre no Calvário, quando o Filho de Deus se torna o verdadeiro herdeiro da aliança. A jornada de Abraão termina com a mesma mensagem que ecoa para nós hoje. A fé sempre começa com um passo de obediência. Deus continua chamando homens e mulheres para deixarem suas zonas de conforto e caminharem rumo ao desconhecido, confiando apenas em sua voz. E cada altar que você levanta, cada renúncia que você faz, cada decisão de seguir a direção de Deus, constrói dentro de você a mesma fé que transformou um homem comum em pai de muitas nações. O chamado de Abraão é o chamado de todo crente. A promessa feita a ele é o convite de Deus para nós. Quando obedecemos, o céu se move. Quando cremos, o invisível começa a agir. E quando perseveramos, a promessa se cumpre. Porque o Deus que chamou Abraão ainda está chamando. Ele ainda diz: sai da tua terra, não para te tirar do lugar, mas para te levar à promessa.
E a terra que ele tem para você não é apenas um território físico, é o destino espiritual preparado desde a fundação do mundo. Assim termina Gênesis capítulo 12, o início da jornada da fé, o começo da promessa e o nascimento de uma nação escolhida para carregar o plano de redenção. Abraão ouviu a voz de Deus, deixou tudo para trás e caminhou rumo ao desconhecido, sustentado apenas pela confiança na palavra. E essa é a essência da fé: crer mesmo quando não se vê, obedecer mesmo sem entender, e continuar mesmo sem saber o que virá. Deus ainda chama. Ele ainda fala. E o mesmo Deus que chamou Abraão está chamando você para uma jornada de fé, separação e propósito. Ele ainda diz: sai da tua terra, abandona o que te prende, e venha para o lugar da promessa. A promessa não é um destino geográfico, é um relacionamento com o próprio Deus. Se esta revelação falou ao seu coração, não saia daqui sem agir. Inscreva-se agora no canal Bíblia Revelada, ative o sininho para não perder nenhum estudo e deixe o seu like neste vídeo. O seu apoio é o que faz esta missão continuar alcançando vidas com a verdade da palavra. Comente aqui embaixo qual foi a revelação que mais tocou o seu espírito neste capítulo e compartilhe este estudo com alguém que precisa entender o poder do chamado de Deus. Estamos construindo uma comunidade de estudiosos da Bíblia que buscam mais do que informação, buscam revelação. Aqui, a palavra não é apenas lida, é desvendada. Este foi mais um capítulo do Bíblia Revelada, e no próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo em Gênesis 13, quando Abraão e Ló se separam, e Deus revela a verdadeira herança da fé. Prepare-se, porque a cada capítulo, Deus revela um novo mistério. Até o próximo estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Este é o Bíblia Revelada.